Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua participação, pela sua inscrição em nosso canal. Todos os dias estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus, aprendermos mais e mais das bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós através das Santas Escrituras. Por isso que eu digo sempre a vocês, estejam com uma Bíblia de lado todas as vezes que vocês forem assistir a esses vídeos, porque é muito importante quando você acompanha o texto bíblico abrindo a sua própria Bíblia, porque fica fácil de você memorizar em que posição está o livro que nós vamos ler, o capítulo, o versículo. Você passa a manusear a Bíblia e aprende cada vez mais a lidar com ela. E nisso, você vai despertando cada vez mais o interesse de ler a palavra de Deus e alimentar o seu espírito, porque o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. E ele tem que estar fortalecido para poder combater as astutas ciladas do inimigo quando quer nos derrubar pela carne. A nossa matéria, que não é um tanto convertida, mas através do poder de Deus, ela acaba que se aperfeiçoando, se amoldando no prazer, no gosto do nosso Senhor. Por isso que todos os dias trazemos uma mensagem nova da parte de Deus para o seu coração. E que Deus possa continuar lhe abençoando poderosamente no nome de Jesus Cristo. Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. O livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. O tema da nossa mensagem de hoje é Em Meio à Tempestade. Vejamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. Naquele dia, ao cair da tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades da vida chegam sem aviso. Nisso, nós somos práticos em perceber essas situações. Assim como ocorreu com os discípulos no Mar da Galileia. Um momento de obediência, e vamos para o outro lado, quando Jesus diz, rapidamente se transformou em uma experiência aterrorizante. Eles obedeceram à ordem de Jesus, quando Jesus disse, vamos para o outro lado do lago, entraram no barco e partiram mar afora. Só que aí, em meio à situação, a tempestade surgiu no momento que eles estavam obedecendo a Jesus. Isso quer dizer que seguir Jesus não nos livra de dificuldades. Agora temos que ter a consciência de que Jesus tem que estar dentro do nosso barco. E o que é o nosso barco? A nossa vida. Jesus estava presente, mas parecia distante. Por quê? Porque ele estava dormindo no barco dos discípulos. Parecia alheio à situação. O medo falou mais alto que a fé. Tanto é que, quando os discípulos foram acordar Jesus, perguntaram para ele, mestre, você não se importa que a gente morra?
A gente está aqui perecendo nesse vendaval, nessa tempestade, e o Senhor está aí dormindo, sem se preocupar com nada. Ou seja, revelando uma fé muito frágil da parte dos discípulos. Só que eles tinham que prestar atenção que, se Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem. Ah, pastor, mas acabamos de ler na referência bíblica dizendo que Jesus estava dormindo dentro do barco e o vento e o mar começaram a se agitar. E como é que tu dizes que se Jesus Cristo está no nosso barco, tudo vai muito bem? Eu quero dizer para você que sem Jesus Cristo, aí é que as coisas ficam difíceis. Mas se Jesus está conosco, não é para ter medo de nada e de ninguém. O que podemos aprender com esse comportamento de Jesus, com essa situação dos discípulos, é que Jesus convida a travessia, não para ir ao estacionamento, não para ir à esquina, mas para atravessarmos as situações. A vida cristã é um movimento, é uma jornada, é uma caminhada, é uma luta que estamos diariamente batalhando, mas com a presença dele em nossa vida. As tempestades frequentemente vêm quando estamos em obediência, não em desobediência. Deus permite tempestades em nossas vidas não para nos destruir, mas para desenvolver nosso caráter e nossa fé. Observe que quando você está fazendo as coisas erradas, não lhe acontece nada. Ninguém vem lhe corrigir, não lhe falta nada, ninguém lhe cobra nada, tá tudo bem, tudo beleza, tudo perfeito. Mas quando você passa a obedecer as ordenanças do Senhor, aí as coisas começam na reviravolta. Sabe por quê? Porque o inimigo não gosta quando a gente obedece a Deus. O inimigo não gosta quando adoramos ao Senhor Jesus. O inimigo não gosta quando damos ouvidos ao Espírito Santo. E aí ele começa a perturbar as nossas vidas. Atrapalha o nosso projeto, quer dificultar os nossos planos, quer nos dar pesadelo em nossos sonhos. Ou seja, ele vai usar uma coisa ou outra, vai usar algo ou alguém para interferir na bonança, na paz em nossas vidas. É por isso que eu digo, quando Jesus Cristo está no nosso barco, tudo vai muito bem. Sabe por quê? Porque Jesus toma conta da situação. Conforme estamos lendo aqui, nesse texto, a fé é o que se é colocada em prova. Deus permite que essas dificuldades lhe aconteçam para testar a sua fé. Talvez você esteja com uma enfermidade séria, gravíssima. Os médicos já lhe sentenciaram, já lhe diagnosticaram com uma doença terminal. Mas eu quero te dizer que a última palavra vem do Senhor. Por mais conturbado que esteja o seu coração, por mais abalado que esteja a sua mente, por mais que as suas estruturas estejam desmoronando, Jesus Cristo diz: aquiete-se, acalme-se. Eu estou no controle da sua vida. Creia tão somente no meu poder e verás a glória de Deus resplandecer na sua vida. Pare para ouvir a voz do Senhor falando com você neste momento. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Ei, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não é para você ficar perturbado, não é para você se incomodar. Não é para você ficar passando por vexames. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5. E a presença de Jesus, ela não impede as tempestades. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por apertos, você vai passar por provações. Ele mesmo foi quem falou. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, se Jesus venceu, nós também vencemos. A presença dele não impede que você passe por dificuldade alguma. Pelo contrário. Mas garante nosso destino, mas garante
o final da nossa história. Ele estava no mesmo barco. A nossa segurança não está na ausência de tempestades, mas na presença daquele que comanda todas as forças naturais e sobrenaturais. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza. A nossa acreditação, a nossa fé tem que estar sendo depositadas diariamente em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. A nossa percepção dele determina a nossa paz. Os discípulos o viram como mestre, mas não como Senhor sobre a natureza. Sua pergunta final revela o verdadeiro problema. Quem é este? Ou seja, se ali dentro do barco estavam os discípulos que estavam andando com Jesus Cristo diariamente, como é que eles fazem essa pergunta? Quem é este? Então eles não conheciam completamente. Então os discípulos ainda tinham dúvidas de quem estavam com ele. Até que conheçamos verdadeiramente quem ele é, viveremos em medo, viveremos em abalo de estrutura, viveremos em situações que vão nos deixar com os cabelos em pé. Enquanto não conhecermos Jesus Cristo completamente, as situações ficam um tanto difíceis. Mas quando passamos a conhecê-lo, nós temos tudo à nossa disposição. E quem é o tudo? Jesus. O homem que acalma a tempestade. O homem que hoje está entrando na sua vida para acalmar essa tempestade, esse furacão, esse vendaval, essa turbulência que você está passando, que você está enfrentando. E aí podemos aplicar esse texto em nossas vidas. Como assim? Identifique a sua tempestade atual. O que está ameaçando o seu barco? Será que é a sua fé? Será que é a sua saúde? Será que são as suas finanças? Será que são os relacionamentos? Que tipo de medo você está tendo? Será que a sua fé está muito fraquinha? Bem pouquinho já na reserva? Mas se você tiver fé, por pouca que seja, você alcança a misericórdia de Deus. Onde você está localizando as situações que lhe deixam perturbado? Onde você focaliza a sua atenção? Será que é nos seus problemas? Nas ondas tempestuosas da sua vida? Ou naquele que dorme no barco? Lembre-se, ele pode descansar porque tem todo o controle. Jesus Cristo, apesar de ser onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todo o controle na palma da mão. E basta uma palavra do nosso Senhor e as coisas mudam de figura na sua vida. Qual a sua pergunta na tempestade? Será que você está perguntando ao Senhor: Senhor, não está vendo que eu estou sofrendo, não? O Senhor gosta de me ver sofrer? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? Troque essa pergunta. Pergunte a Ele: o que queres me ensinar através dessa situação? O que é que eu tenho que aprender no meio deste vendaval, no meio desta tempestade? Reconheça a autoridade de Deus. Principalmente a autoridade de Deus sobre a sua vida. Fale as suas situações, fale para os seus problemas, fale para as suas dificuldades. Eu sempre tenho ensinado a vocês aqui. Diga para os seus problemas o nome daquele que comanda ventos e mares. Determine, peça para que Deus capacite você, para você ter autoridade de partir para cima dos problemas e aniquilá-los através da sua fé. A própria Bíblia nos diz que se tivermos fé, a gente vai transpor montanhas. As montanhas não são morros de areia, são montanhas de dificuldades, são montanhas de problemas, são montanhas de situações que tentam roubar a nossa fé, a nossa paz de espírito. E se tivermos fé no Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo e no maravilhoso e consolador Espírito Santo,
nós destruiremos as montanhas que estiverem em nossa frente no nome de Jesus. E eu trago para você um pensamento final para esta mensagem. A mesma tempestade que revelou o medo dos discípulos, também revelou a majestade de Jesus Cristo. As suas tempestades não são apenas problemas a serem resolvidos, mas oportunidades para conhecer mais profundamente aquele que comanda todas as coisas. E a pergunta final do texto ecoa através dos séculos: quem é este? A sua resposta a essa pergunta deverá determinar como você navegará em meio às suas tempestades. Se você quer que Jesus Cristo esteja no seu barco, convide-o. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu ser. A partir de hoje, eu entrego em tuas mãos o controle da minha vida. Peça para que Ele vá adiante de ti, lhe capacitando, lhe forjando, lhe fortalecendo, para que você consiga ultrapassar esses problemas, essas adversidades, com muita fé, com muita garra, com muito temor a Deus. Não deixe que nada e ninguém venha roubar a sua paz. Não deixe que o medo dos problemas, não deixe que o medo das adversidades, não deixe que o medo dessas tempestades e vendavais que estão te assolando venham paralisar você. Pelo contrário, medo não é coisa de cristão. Medo quer dizer que você não confia naquele que tem poder para fazer o mar se aquietar, para fazer os ventos se aquietarem, para fazer a tempestade se acalmar na sua vida. Então, eu lhe oriento que largue o medo de lado e peça a Deus coragem, peça a Deus força, peça a Deus unção, peça a Deus mais fé para você poder vencer essas lutas, essas batalhas no nome de Jesus. E não esqueça, em todas as batalhas, em todas as lutas, Deus está com você. Jesus Cristo está acalmando agora todas as tempestades da sua vida. Continue tendo fé, continue acreditando no poder dele, para que você possa ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, nos acompanhe nesta oração. Vamos falar com o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de dominar, aquele que tem o poder de reprogramar a sua vida, no nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mostrado a tua força, a tua capacidade, o teu poder, o teu cuidado para com nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E de muitas vezes se nos apresentamos fracos, falhos, pequeninos, mas temos a certeza e a convicção de que o Senhor nos fortalece na tua presença no nome de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi para que permanecêssemos na covardia, não foi para permanecermos na escuridão, não foi para permanecermos no medo. Pelo contrário, foi para nos dar força, foi para nos dar garra, foi para nos forjar, nos preparar para as lidas da vida, para vencermos e sairmos vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Eu te apresento cada vida neste exato momento, Pai, que o Senhor possa tocar na mente e no coração delas, fortalecendo-as, concretizando na vida delas a tua infinita misericórdia, o teu poder, a tua glória, a tua graça e a tua unção, meu Pai. Eu te peço humildemente que o Senhor estenda as tuas potentes mãos sobre cada vida nesse exato momento, abençoando-as, curando, libertando, salvando, renovando, mostrando para cada uma dessas pessoas o poder que o Senhor tem e em quem devemos continuar depositando a nossa fé. A tua palavra nos diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro.
e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, vento, mar, tempestade, aquiete-se agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Deixa estes barcos em paz. Deixa essas vidas velejarem pelas águas do Espírito Santo, pelos rios de água viva que brotam do coração do nosso Senhor. Nós ministramos sobre cada vida agora no nome de Jesus. Paz de espírito, prosperidade espiritual, o refrigério divino em cada alma agora no nome de Jesus. Cura para as enfermidades. Ordenamos agora a enfermidade, largue este corpo, pois este corpo não te pertence. Este corpo é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E onde o Espírito Santo habita não pode haver enfermidades. Pai, nós queremos humildemente te pedir que o Senhor possa tocar, meu Deus, nesses corações aflitos e feridos. Talvez, meu Deus, essa pessoa está ouvindo esta oração, mas está angustiado, está triste, está depressivo, está deprimido por alguma coisa que lhe aconteceu, por alguém que lançou uma palavra de maldição, por alguém que disse algo que entristeceu esse coração, essa mente. Neste momento, meu Deus, eu te peço intervenção divina no nome de Jesus. Alegra, meu Deus, essas pessoas. Fortalece essas pessoas na tua presença, dando-lhes graça, paciência e perseverança para que elas possam lutar e vencer no nome de Jesus. Porque contigo somos mais do que vencedores. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, nós te damos graças por tudo e por todos, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo possa sempre estar te confortando, te consolando, que o Espírito Santo possa te orientar a velejar pelas águas que brotam do rio que sai do coração do nosso Senhor. Rios de águas vivas, rios de paz, rios de amor, rio de alegria, de união, de cura, de salvação, de libertação. Nosso Senhor Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. Então deixa o Espírito Santo te guiar por este rio que vem do nosso Senhor. E que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor e livre você e toda a sua família de todos os males. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para aproveitar cada mensagem maravilhosa dessa. Clica nessa figura que vai aparecer aqui. Clica no botãozinho inscrever-se. Depois você clica no sininho para ativar as notificações. Clica lá naquele botãozinho do joinha, do gostei. E pega esses vídeos e envia para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos evangelizar. Vamos resgatar as vidas que precisam do nosso apoio, da nossa assistência, da nossa mão amiga. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que está passando por cada tempestade que você nem imagina. Tem tanta gente que está sofrendo tanto ao ponto de querer tirar a própria vida. E Deus, neste momento, te convida a resgatar essas almas. De que forma? Enviando essas mensagens. Quando essas mensagens tocam no coração das pessoas, o Espírito Santo se encarrega de trabalhar na mente e no coração dessas vidas. E quem sabe, você fazendo isso agora, você não consegue salvar uma alma. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Envie essas mensagens para o máximo de pessoas que você conseguir. Tem alguém precisando do teu socorro. Neste exato momento tem alguém precisando da tua ajuda. Corre para salvar esta vida. Corre para salvar esta alma. Em nome de Jesus.
Eu deixo para você um forte abraço, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.